declaro um espírito de sabedoria, de inteligência sobre você para governar esse país. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Ao ser ridicularizado por ter publicado um tweet afirmando estar literalmente se matando para tentar melhorar, Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, respondeu indignado às críticas sem entender onde houvera errado e culpando, claro, uma tal geração Paulo Freire. Em tempos de Conge, rugas, síndrome de Down, nazismo de esquerda, esse episódio pode nos ensinar algumas coisas. Primeiro, é no mínimo curioso o Carlos Bolsonaro tuitar acerca das falhas de comunicação do governo ao mesmo tempo em que comete falhas de comunicação quando comunica essa falha. Além do episódio demonstrar uma contradição em si, na própria frase que a expressa, ele consegue cometer um paradoxo. O termo, literalmente, refere-se à situação em que aquilo que se diz deva ser interpretado ao pé da letra. Ou seja, o significado do termo que ele usa entra em contradição com a forma como ele usa, no sentido que ele usa. No caso, o sentido figurado de se matando. Foi o uso de um termo que nega em sua definição o sentido no qual a frase foi dita que soou bizarro e foi objeto de piadas na internet. No limite, e voltaremos a essa questão mais à frente, poderíamos dizer que se trata, assim como várias coisas que esse governo faz para dissimular suas verdadeiras intenções, de uma contradição performativa. Porém, se concretizou como a mais cabal demonstração de analfabetismo funcional que o vereador do Rio de Janeiro sofre. Carlos talvez quisesse dar ênfase ao que disse, como nos ensinou a linguista Jana Viscardi, mas escolheu uma palavra que cria quase um oxímoro e não uma ênfase. A linguagem, concordando mais uma vez com o que a Jana nos ensina, está em constante mudança. Porém, a ignorância e a arrogância parecem nos estar em constante progressão, hoje em dia. Segundo, Carlos, como todos aqueles no entorno deste governo, se vale da ideia de que a educação brasileira está infestada de esquerdistas e que existe um plano maligno de doutrinação, segundo a interpretação equivocada do guru astrólogo Olavo de Carvalho, baseadas nas ideias de Gramsci. Fosse verdade, como seria possível Bolsonaro ter ganho as eleições? Esse axioma de que também parte a ideia do programa Escola Sem Partido tem por base casos isolados que são generalizados de maneira irresponsável e desonesta, similar à forma como Bolsonaro condenou o carnaval por conta das cenas bizarras que ele próprio divulgou em seu Twitter, e depois perguntou, muito provavelmente pelos dedos de Carlos, o que é Golden Shower? Terceiro, sem perceber a sua contradição e de forma extremamente arrogante, típica de quem sofre o efeito Dunning-Kruger, Carlos atacou quem fez piada com a sua gafe, como se todos estivessem errados e somente ele certo, atribuindo o erro de leitura de seu texto a uma tal geração Paulo Freire. O clã Bolsonaro e os seguidores de Olavo de Carvalho bem sabem que se fôssemos contemporâneos dessa suposta geração Paulo Freire, o anti-intelectualismo bizarro que eles representam jamais teria chegado ao poder, muito menos com esse potencial arrasador de destruir direitos, cidadania, civilidade e educação em apenas 4 anos. Muito pouco ou realmente nada de Paulo Freire, a não ser em momentos bem pontuais e em locais
de pouca representatividade, foi aplicado à educação brasileira, pública principalmente. Tivesse sido realmente aplicado, teríamos muito mais vagas nas universidades do que temos hoje, pois é na universidade que se formam os educadores que irão formar os indivíduos da nossa sociedade. Não à toa, o atual ministro do MEC, com a anuência do presidente, pretende cortar verbas públicas para o ensino superior, ao mesmo tempo que defende o homeschooling e a escola sem partido. Precisam da população alienada e ignorante. Só assim eles terão acesso ao poder durante gerações seguidas. Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo. A palavra formar aqui é de suma importância, e ela se opõe frontalmente ao que significa a palavra instruir. Educar é formar, não simplesmente instruir. Instrução se dá quando se tem uma tarefa já decidida por outrem a alguém. Educação se dá quando se precisa formar alguém para tomar as suas próprias decisões e escolher as tarefas importantes para as suas vidas, possibilitando a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Aprender o que se vai utilizar em seu dia a dia numa dimensão utilitária e redutora para atender às necessidades de uma elite que já comanda o país difere em muito da educação emancipadora da qual Paulo Freire acreditava, onde é selecionado e apresentado conteúdos que proporcionem uma melhor compreensão da própria realidade em que o aluno está inserido, o seu fortalecimento enquanto cidadão e sua capacitação para transformar essa sociedade em direção aos interesses das maiorias e do bem comum. Aqui dentro do estado de São Paulo, trabalhando com esse público de catadores de materiais recicláveis e através da alfabetização, da leitura, da escrita, da matemática, das ciências, está ajudando as pessoas a se envolver um pouco mais nesse contexto e entender um pouco mais esse trabalho que elas fazem. E está instrumentalizando principalmente para que eles possam ser aceitos e inseridos dentro da sociedade que a gente vive. Fôssemos contemporâneos dessa suposta geração Paulo Freire, não estaríamos sendo vítimas dessa enormidade de malfeitos de gente incompetente e fanatizada no poder. Mas por causa de Paulo Freire foi se fazendo a cabeça de jovens nos últimos 30 anos e aí a esquerda dominou. Eu digo, gente, se foi isso que aconteceu, essa esquerda é de uma incompetência inacreditável, porque se a gente fez a cabeça nos últimos 30 anos e esses hoje adultos votaram nessa canalha que está em vários lugares, escolheram esse Congresso, escolheram alguns governantes, a nossa incompetência é brutal. E é exatamente o medo deles. Mas é um medo de algo que não existe e nunca existiu no Brasil, sequer nos governos de esquerda que tiveram a oportunidade de conquistar o poder democraticamente. Esse medo, que funciona como um espantalho, serve como uma luva para as intenções ideológicas daqueles que se sentem representados por esse pequeno e mesquinho homem que comanda o país. O programa Escola Sem Partido, bandeira do atual governo, sofre em seu bojo do mesmo mal que encerra a própria fala de Carlos Bolsonaro. É uma contradição performativa. Esse tipo de contradição, conceito cunhado por Habermas e Appel, se refere ao ato de fazer enunciados cujos elementos tornam o próprio enunciado falso. Da mesma forma que a intenção de usar se matando em sentido figurado é anulada quando Carlos usa o termo literalmente, o programa Escola Sem Partido se declara como uma medida que visa proibir a doutrinação política e ideológica nas escolas, ao mesmo tempo em que o faz de forma doutrinária e ideológica. Infelizmente, não existe uma geração Paulo Freire.
Carlos Bolsonaro foi confrontado porque atropelou o bom senso e denunciou o seu analfabetismo funcional típico de seus correligionários que contribuíram e agora dividem o poder com o seu pai e se refestelam com toda a excrescência que ele representa. Quem dera tivéssemos hoje uma geração Paulo Freire. E, infelizmente, por enquanto, temos que nos contentar com isso. Eu tenho certeza que não sou o mais capacitado. Inexistente, não há educação no Brasil. Isso serve para ensinar as crianças a fazer sexo oral. O Estado é laico, mas essa ministra é terrivelmente cristã. O nazismo foi um movimento de esquerda? Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? E, no fundo, essas rugas pontuais. Se for ver a história, realmente, o português nem pisava na África, os próprios negros que entregavam os escravos. Não, pisavam, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso aí era uma briga. A igreja evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos, detalhe, né? quando nós não fomos ocupar a ciência. E aí, cientistas tomaram conta desta área. Vossa Excelência perguntava se eu considero 1964 um golpe, não considero um golpe. Pode estudar filosofia? Pode. Com dinheiro próprio. A mulher, uma cônjuge, seja morta pelo seu cônjuge. Temos o Dia Internacional da Síndrome de Down. Síndrome de Down. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante. Estava aqui em Massachusetts. Que porra de verdade eles querem? Que porra de verdade eles querem? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Assine nosso canal e nos ajude em nosso Apoia-se. É possível, se você quiser, contribuir com apenas R$ 5. Um café. Até a próxima e obrigado.